Pessoal, questão 81. Resolver os sistemas de equações para x pertencente a R+, e y também pertencente a R+. Aqui, olhando a equação de cima, a gente pode voltar a pensar no caso do 1, né? Em que a base é 1, então aí tanto faz o expoente, acabaria dando certo, né? Se o x e o y fossem 1. Por coincidência, olhando a equação de baixo, a gente também consegue perceber que o 1 vai funcionar, né? Então, no caso, a solução 1 e 1, ela é válida para esse problema. Só que não dá para a gente olhar e simplesmente tirar soluções, né? Não é que não dá, né? Dá, só que a gente não pode confiar só nisso, né? A gente precisa desenvolver cálculo para conseguir chegar nessa solução. Ok, eu vou pegar a segunda equação, que na primeira meio que eu não consigo fazer nada, então vou pegar a segunda e vou isolar o y, que eu achei mais prático isolar o y. Então, da segunda equação, a gente tem que o y é igual a 1 sobre x ao quadrado, certo? Então, eu vou substituir na primeira. A gente vai ter, então, x elevado a x mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 1 sobre x ao quadrado. Na verdade, eu já vou até mudar aqui. 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x na menos 2. Certo? Concordam? Porque eu posso escrever 1 sobre x ao quadrado como 1 ao quadrado sobre x ao quadrado, e, portanto, 1 sobre x ao quadrado, e 1 sobre x é x na menos 1, que está ao quadrado, e, portanto, isso é x na menos 2. Certo? Então, aqui, eu posso escrever como x na menos 2, que está elevado a x menos 1 sobre x ao quadrado, certo? E aí a gente tem a mesma base. Nosso objetivo sempre é tentar deixar na mesma base. Como a gente deixou na mesma... Na verdade, vou tirar esse menos 2 daqui, né? Então, vai ficar x elevado... Aqui eu já vou tirar o MMC. Vai ficar x ao quadrado... Opa, vai estar parecendo que é base aqui. X ao quadrado... Ali vai ficar x ao cubo mais 1, né? Igual. Aqui vai ficar x, vai multiplicar todo mundo por menos 2. Então, já aqui ficaria x ao cubo, então menos 2x ao cubo. Aqui ficaria 1 mesmo, né? 10 vezes menos 2 vai dar mais 2, né? Porque aqui era menos 1. Isso sobre x ao quadrado. Então, agora que a base é igual, a gente pode igualar os expoentes, né? Então, x ao cubo mais 1 é igual a menos 2x ao cubo mais 2. Repara que o x ao quadrado, né? A gente pode cortar porque é o mesmo denominador. Então, agora a gente vai resolver. Vou passar para lá, né? Entre aspas aí. Vai ficar 3x ao cubo igual a 2 menos 1, que é 1, né? Portanto, a gente tem que x ao cubo é igual a 1/3. Então, a gente tem que o x ele é a raiz cúbica de 1/3. Se o x é a raiz cúbica de 1/3, eu vou lá substituir no y, né? A gente já tem aqui, ó, a relação, né? Na verdade, para usar a propriedade de uma maneira um pouco mais simples, a gente pode escrever esse número como 3 na menos 1. E aí, quando eu passar para cá, vai ficar... Opa! Tá, aqui, ok. Vamos lá. X, então, é 3. Esse cara passa dividindo, né? Porque ele é índice aqui, né? Vai ficar na menos... Opa, menos 3 não, né? Menos 1/3, tá? Aí, usando ali o primeiro passo em que a gente isolou o y, né? O y, então, ele vai ser x, que é 3 na menos 1/3, elevado a menos 2. Portanto, vai ser 3 elevado a 2/3. Então, a solução encontrada é 3 elevado a menos 1/3 e 3 elevado a 2/3. Certo? Repara que a nossa solução não encontrou 1 e 1, né? Que a gente sabe que é a solução. Então, a gente vai buscar uma outra forma de chegar nesse 1 e 1. Então, a gente vai testar para x e y igual a 0, né? E igual a 1, que são as nossas bases, né? Para x igual a 0, o que aconteceria? A gente teria 0 elevado a y igual a y elevado a menos y, certo? E aí, para isso ser verdade, a gente já sabe que isso vai dar 0, né? E aí a gente teria que o y também fosse 0. Só que aí a gente vai ter 0 elevado a 0 e a gente não pode. Então, para x igual a 0, não é válido.
Segunda opção, x igual a 1, certo? E a gente vai encontrar a nossa solução lá de x igual a 1, y igual a 1, né? Sempre testando para igual a 0 e igual a 1. Então, para x igual a 1, a gente vai ter 1 elevado a 1 mais y, igual a y elevado a 1 menos y, né? E a gente já sabe que esse resultado aqui vai dar 1, certo? E, portanto, de duas uma, ou aqui em cima é 0, ou aqui embaixo é 1, né? Substituindo ali na equação de baixo, que acaba se tornando mais simples, né? A gente tem que, se o x é 1, a gente vai ter que y é igual a 1 direto, né? Porque vai ficar 1 ao quadrado, y igual a 1, então y é igual a 1, certo? E aí, né, como eu não testei, na verdade, eu comecei a testar na primeira e depois assumi na segunda, então se a gente assumiu aqui na segunda, a gente tem que testar na primeira para ver se é válido, né? X igual a 1 e y igual a 1. Daria 1 elevado a 2 igual a 1 elevado a 0. E isso é verdade porque dá 1 igual a 1. Então, a gente tem a nossa segunda solução, que é 1 e 1, certo? Eu vou apagar aqui para fazer a solução da B, senão a gente não vai ter espaço. Então, a gente teve as duas soluções para o item A. Item B, vou começar agora pelas triviais, né? Se a gente fizer x igual a 0, a gente vai ter 0 elevado a y igual a y elevado a 0. E aí a gente teria que o y também teria que ser 0, né? E aí a gente não pode, então não é válido. Daria uma indeterminação, né? Então, primeira tentativa não deu certo. Vamos para a segunda. Vamos testar se for 1, né? Então, aqui, se o x for 1, teremos 1 elevado a y igual a y elevado a 1, certo? Então, a gente tem que o y é igual a 1 elevado a y, e, portanto, o y também é 1, né? Vamos testar na segunda para ver se isso vai dar certo. 1 ao cubo é igual a 1 ao quadrado? Sim, né? Então, a solução 1 e 1 é válida, né? Lembrando, eu achei a solução na primeira e substituí na segunda para ver se ela vale, né? Então, terceira solução, a gente precisa botar um em função do outro aqui, né? Então, de novo, eu vou usar a segunda equação. A gente vai ter que o y, ele vai ser x elevado a 3 meios, né? Porque vai passar como raiz quadrada e aí o índice vira o denominador da fração. Substituindo ali na primeira equação, a gente tem x elevado a x elevado a 3 meios igual a x elevado a 3 meios, que está elevado a x. E aí, aquele esquema, né? Mesma base, eu vou igualar os expoentes. Então, a gente tem x elevado a 3 meios é igual a 3 meios de x, certo? E aí, a gente vai isolar esse x, né? Então, a gente tem x elevado a 3 meios. Na verdade, isolar o x não, né? Eu posso cortar um x dessa história, né? Vamos lá, eu tenho aqui que x vezes, aqui seria 1, né? Como isso aqui é 1,5, eu teria x elevado a 1 meio igual a 3 meios de x, né? A gente está desconsiderando que o x é 0, né? Porque a gente já viu que não dá certo. Então, eu posso cortar, porque ele não é 0. Então, daqui, a gente tem, então, que x elevado a 1 meio, ou seja, a raiz quadrada de x, é igual a 3 meios. Portanto, x, então, vai ser esse cara ao quadrado, né? Eu estou buscando que a raiz quadrada é 3 meios. Então, vai ser 9 quartos. Então, a gente acha uma segunda solução, que é x igual a 9 quartos e y... eu não achei o y, né? Só isolei ele aqui. Tá, vamos achar o y. Então, vai ficar y igual a 9 quartos elevado a 3 meios. Então, o y vai ser a raiz quadrada desse cara, então 3 meios, elevado a 3, que dá 27 oitavos. Então, 27 oitavos. Fechou? Temos a nossa segunda solução. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.